Amém, louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos trabalhando essa série, Deus tem falado ao nosso coração, devido a uma sociedade muitas vezes indecisa, insegura, uma sociedade individualista. O que Deus nos orienta nas decisões que nós temos que tomar. Essa série tem sido uma série muito abençoada. Eu tenho recebido retorno de algumas pessoas que têm se sentido tocada, transformada, e toda a glória é de Deus, toda a glória é para Ele, é Ele que tem falado ao nosso coração, e principalmente no coração do pastor. E eu tenho a certeza de que, se você acompanhar essa série, ela já está na internet, tem lá alguns vídeos disponíveis, e todas elas estão sendo gravadas e disponibilizadas às pessoas, então você pode acompanhar desde o início. Nós falamos sobre a decisão de amar, a decisão de viver em um tempo de suicídio, em um tempo em que as pessoas estão entregando a sua vida, preferindo morrer do que viver. O que a palavra de Deus nos fala sobre a vida? Nós estamos cada domingo aprendendo sobre algo, cada domingo aprendendo sobre o que Deus deseja de nós. E hoje nós vamos falar sobre o arrependimento. O arrependimento, ele faz parte da nossa vida. Nós somos pessoas em construção. Ninguém nasce perfeito, ninguém nasce pronto. A vida muitas vezes nos ensina, e às vezes a vida bate duro, a vida dificulta, a vida muitas vezes nos surpreende. E diante dos fatos que acontecem, o arrependimento é algo necessário a todos nós. Talvez você tenha praticado algo em sua vida que você carrega esse remorso, esse sentimento, e você ainda não conseguiu se livrar disso. E o arrependimento, ele é algo necessário a todos nós. Quem aqui nunca cometeu algo que se arrependeu profundamente? Quem aqui nunca tomou uma decisão e olhou para trás e pensou: não deveria ter feito isso, eu não deveria ter seguido esse caminho, eu não deveria ter feito essa sociedade, eu não devia ter investido nesse empreendimento? Quantas vezes nós tomamos decisões e muitas vezes nós nos arrependemos dela? Mas a Bíblia vai nos mostrar que as decisões e o arrependimento, elas são positivas, é algo necessário, porque nada está perdido. Você pode ter cometido alguns erros, ou a vida pode ter batido em você forte, mas é possível se arrepender, é possível reconstruir, é possível iniciar novamente, é possível começar de novo, e essa decisão só cabe ao nosso coração. E quando nós falamos da palavra de Deus, a Bíblia vai nos chamar todo o tempo ao arrependimento. E agora não falo um arrependimento horizontal, mas um arrependimento vertical entre você e Deus. Deus nos chama a viver uma nova vida, Deus nos chama a viver uma nova realidade. E o pecado que tanto nos consome, é necessário sempre o arrependimento para que haja o perdão, porque a consequência do arrependimento é o perdão de Deus. Então nós vamos aprender um pouco sobre isso, e eu espero que você saia daqui revigorado, saia daqui renovado, saia daqui com esperança no seu coração, porque a Bíblia produz esperança em nós, que você possa estar atento a ouvir a voz de Deus. Marcos capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 17, os que encontraram digam amém. Marcos capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 17, e nos diz assim a palavra de Deus: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus, e enfim chegou o tempo prometido, proclamava: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André, jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhe disse: venham, siga-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. Versículo 18: no mesmo instante deixaram as suas redes e o seguiram. Que Deus nos abençoe com a sua palavra nessa noite. Jesus inicia a sua passagem, a sua mensagem, trazendo pessoas à compreensão do Evangelho. O Evangelho de Jesus é as boas novas da salvação. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O propósito da cruz foi substituir o nosso pecado, assumindo no nosso lugar a morte, para que eu e você tivesse vida. Mas todo esse processo feito por Jesus, é necessário que o homem tenha a prática do arrependimento.
E todos os momentos em que Jesus curou enfermos, pregou a sua palavra, ele tentou trazer ao coração do homem o arrependimento de suas práticas, de suas atitudes longe da presença de Deus. Dentro desse texto, há algo que nos chama a atenção, que são duas palavras. Primeiro, arrependei-vos e crede. Arrepender e crer. Nós precisamos entender que esse pensamento sobre o arrependimento é algo que não é apenas um choro compulsivo. Arrependimento não é palavras de desculpa. Arrependimento não é apenas sentir uma emoção e de repente fazer algo, pedir desculpa ou de repente se retratar. Arrependimento vai mais do que isso. Arrependimento é mudança. Talvez um remorso seja possível, você chorar por algo, mas você continua praticando, ou continua cometendo os mesmos erros. O arrependimento, ele é real e verdadeiro quando ele é produzido e ele gerado transformação, quando a vida realmente muda. Por exemplo, nós temos hoje os sistemas de prisão, né? A pessoa comete um crime, vai presa, cumpre a sua pena, e o Estado que proporciona isso entende que esse período de prisão deve produzir no indivíduo o arrependimento da sua prática. Mas muitas vezes não é isso que acontece. O indivíduo que passa preso acaba voltando à sociedade cometendo os mesmos erros e acaba retornando à prisão pelo delito cometido novamente. Então não houve arrependimento, houve talvez um sentimento de remorso por alguma coisa, mas volta a praticar. O verdadeiro arrependimento é mudança. Inclusive a palavra arrependimento, que não é apenas um sentimento, um remorso, não é apenas algo que passa, mas é algo produzido como mudança, porque o termo grego da palavra arrependimento é metanoia. A palavra metanoia no grego quer dizer mudança de mente. Então uma pessoa realmente arrependida, ela precisa mudar o seu entendimento e mudar consequentemente a sua prática. Arrependimento deve produzir mudança de caminho, mudança de circuito. É como se você estivesse numa via e você faz um retorno de 180 graus e agora segue no sentido ao contrário. E isso precisa ser entendido, irmãos, em toda a nossa vida. No pecado que nós cometemos, porque ele deve ser sucedido de arrependimento, e o pecado não pode mais retornar à nossa vida, ele precisa ser abolido. É claro que nós somos pecadores, a nossa carne vai nos impulsionar ao pecado, mas o arrependimento é que você comete, se arrepende, a sua mente muda e você muda completamente o circuito, o caminho que você está seguindo na sua vida. Essa prática não é somente com você e Deus, mas é também com a vida que nós levamos. Quantos aqui de repente se arrependeu de uma palavra dada à sua esposa? Ou talvez uma prática que você cometeu no seu trabalho e você sofreu as consequências disso e hoje pensa, eu não deveria ter feito aquilo e eu não vou fazer mais tal ato. Quantas vezes você, filho, por uma palavra dura, desobediência, você maltratou os seus pais, os seus avós ou alguém que você amava? E isso trouxe consequências à sua vida. O arrependimento verdadeiro é mudança de mente, como também mudança de prática e do nosso pensamento. Há muitas pessoas que choram e voltam a cometer o mesmo erro. Ficam emocionadas por um período, mas voltam a praticar. E é isso que nós queremos trazer aqui, uma reflexão do que é arrependimento e do que possa ser o remorso. Nós precisamos de arrependimento sempre. Nós somos pessoas em construção. Você que provavelmente no caminho da sua vida, muitos tropeços aconteceram, erros, palavras, atitudes, escolhas erradas que você cometeu. E você cresceu, porque cicatrizes foram formadas na sua vida. Ele não dói mais, não sangra, mas ela está ali para você ver. Ela está ali para mostrar para você que você cometeu, que você fez algo errado. E isso é pedagógico, isso nos ensina, isso é bom, faz parte da vida. É como alguém que trabalha na agricultura, ele está lá na lavoura, com a enxada e trabalha, e aquele tempo e anos de trabalho de lavoura vai produzir nele calos nas mãos. E esses calos serão a identidade de alguém que lutou muito e trabalhou.
mas infelizmente há cicatrizes que quando nós olhamos, nós sentimos exatamente o arrependimento. Atos, práticas, atitudes que desonram a Deus e desonram também a nossa família. Consequências que nós acumulamos em nossa vida que não deveriam ter acontecido, mas aconteceu. Mas houve, e você não queria isso, mas aconteceu. Mas hoje nós podemos entender e precisamos sair daqui com isso no nosso coração, que o arrependimento deve produzir em nós mudança, e a mudança é para algo novo, é para uma construção nova, é olhar para trás não com sentimento de punição, mas olhar para trás com o sentimento de que você aprendeu e agora você não vai cometer mais, e você não vai agir da mesma forma, e você vai caminhar. Mas eu quero ir diretamente no texto, porque aqui está o fato em que Jesus começa a chamar os seus discípulos. Esse chamado, o primeiro deles é o arrependimento. Os discípulos deveriam crer para seguir. Eles deveriam entender a mensagem de Jesus, o Salvador, e eles eram então convidados a fazer parte, assim que ouviam a boa nova, assim que eram entendido a mensagem de Jesus, eles eram convidados a seguir, porque o reino de Deus estava próximo. Eu quero ressaltar aqui aos irmãos que Jesus não era em nenhum momento um par-orelho da época. Ele não era um contador de história, ele era alguém que simplesmente tinha uma mensagem para o homem. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A mensagem de Jesus é uma mensagem de conforto, é uma mensagem restauradora de um povo oprimido por Roma, de um povo sem esperança, um povo sem nenhuma expectativa de vida, e Jesus veio trazer vida e veio trazer esperança. Esse texto vai falar também de João Batista, que está simplesmente preparando o caminho de Jesus, e João Batista batiza Jesus, João Batista é preso, e agora ele começa então Jesus o seu ministério após o batismo, após João Batista preparar o caminho, e Jesus então começa a levar a boas novas. Mas eu preciso nessa noite despertar você para algumas atitudes importantes em relação ao arrependimento, algo que nós precisamos ter em nossa mente, ter em nosso coração, para que realmente esse arrependimento que você talvez esteja sentindo, ou você precisa sentir, produza frutos, porque nós muitas vezes precisamos deixar alguns sentimentos, abandonar algumas coisas em nossa mente, porque cometemos e carregamos a nossa vida, aquele sentimento de derrota e aquela sombra que nos acompanha toda a vida. E o primeiro ponto que você precisa decidir é se arrepender, e como isso é possível, o primeiro ponto é que você precisa ouvir a voz de Deus. Não há como arrepender sem ouvir o recado de Deus para o nosso coração. Jesus diz para Simão, Jesus diz exatamente para esses homens que ali estavam. Disse Jesus, versículo 17. Essa visão de Simão e André, eles estavam trabalhando, eles estavam exercendo a sua profissão, jogando as redes. Eles estavam ali com um compromisso. Eu não sei se Simão e André tinham alguma dívida a pagar, com certeza, porque eles trabalhavam para isso, sustentavam a sua família, era o seu meio de ganhar a vida. Mas Jesus, ao se comunicar com ele, como diz o texto, no versículo 17, ele diz o seguinte: e disse Jesus. Essa voz que traz um recado ao coração, toca em Simão e toca em André, porque as boas novas da salvação foi um convite, foi uma promessa, foi uma realização. A partir desse momento, como esses homens iriam tomar a decisão de largar as suas redes? E vamos pensar aqui, era a fonte de renda, era o meio que eles ganhavam o seu dinheiro, era o seu empreendimento, era o seu negócio. Eles tinham algo de grande responsabilidade, eles tinham um barco, eles tinham uma rede, eles tinham um comércio, eles tinham um empreendimento, eles eram empresários da pesca. E como seguir a Jesus sem antes disso receber de Jesus a comunicação, como, aonde e por quê? E Jesus, ele é bem claro, porque essa voz que toca no coração de Simão,
e toca no coração de André, vem através de uma mensagem restauradora. Nós pensamos muitas vezes que precisamos ajustar as coisas para mudar. Alguém fala assim: não, eu vou mudar, mas eu preciso acertar a coisa lá em casa. Não, eu quero mudar, mas primeiro, antes de eu mudar, eu quero juntar um dinheiro, eu quero economizar um pouquinho aqui. Aí sim, eu vou então largar esse emprego, seja um emprego muito legal. Deixa eu primeiro pagar a minha faculdade ou acertar os meus negócios para mim então mudar a minha vida. Muitas vezes nós deparamos com pessoas assim, pessoas colocando algum obstáculo para poder não ouvir a mensagem, não aceitar a repreensão. Nós sempre estamos deixando para amanhã, né, o que pode ser feito hoje, sempre pensando assim: não, depois, quem sabe ano que vem, depois que eu resolver essa causa, depois que eu resolver esse probleminha aqui, então eu vou mudar a minha vida. E muitas vezes, amados irmãos, não há tempo para isso. Muitas vezes a destruição acontece imediata. Muitas vezes o chamado de Deus, ele é claro, de mudar a vida, de mudar a atitude, de largar tudo o que está fazendo, para poder vir e transformar a sua família, como também a sua vida. Muitas vezes nós estamos colocando sobre esse chamado uma desculpa. Simão e André, diz o texto, que não colocaram nenhuma desculpa. O texto vai dizer que logo após esse convite, eles então largaram tudo e o seguiram. Ouvir a voz de Deus produz em nós um verdadeiro arrependimento. Eu fico muitas vezes pensando como Deus sinaliza para nós. Ele traz você num culto como esse, para dizer a você que você precisa se arrepender. Ele traz você dentro de um carro com louvor, dizendo que você precisa mudar a sua prática de vida, de que você está fazendo não é certo, de que esse adultério que está na sua vida não é certo, de como você tem agido na sua empresa contraria a vontade de Deus, de que você está sendo infiel a Deus, infiel também à sua família. E muitas vezes essas coisas entram no nosso ouvido e saem pelo outro, porque não produz em nós arrependimento. Pode produzir remorso, mas não produz arrependimento. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós não estaremos prontos para mudar. Nós não podemos viver uma fé simplesmente religiosa, de domingo, de música, de culto, de frequência. Nós precisamos viver uma vida cristã completamente autêntica, como a palavra de Deus exige de cada um de nós. Simão e André ouvem sobre a palavra e disse Jesus, e o seu recado entrou em seus corações, e eles fizeram então exatamente aquilo que o Senhor estava convidando. Aqueles homens eram empresários, aqueles homens viviam da pesca, aqueles homens tinham algo a aprender, uma responsabilidade que poderia impedi-los de tomar essa decisão, mas eles não colocaram nenhum obstáculo, nem deixar para amanhã, nem pensar em resolver a coisinha lá em casa, ou com alguém, ou com alguma coisa, ou tentar acumular alguma riqueza para depois seguir. Diz o texto que imediatamente eles seguiram. Arrependimento produz mudança imediata. Arrependimento produz transformação hoje. E Deus, Ele está pronto a nos ajudar na caminhada. Ele está pronto a ouvir você, se você tomar uma decisão nessa noite e dizer: olha, eu quero ser uma nova pessoa amanhã, um novo Antônio, um novo José, uma nova Lúcia, um novo Eliseu, um novo Pedro. Amanhã eu quero ser uma nova pessoa para com Deus, uma nova pessoa para com os meus irmãos, uma nova pessoa para com a minha família. Se você tomar essa atitude hoje e limpar da sua vida tudo aquilo que talvez esteja atrapalhando a sua comunhão com Deus, você com certeza será grandemente abençoado. Nós precisamos também entender que para tomar decisão de arrependimento, além de ouvir a voz de Jesus, nós precisamos, ainda nesse versículo, seguir o segundo ponto. Nós precisamos agir de forma imediata. Olha o que diz o versículo 17: vinde após mim. Ou seja, o arrependimento precisa gerar em nós ação.
Arrependimento não é ficar inerte. Eu errei, chorando, lamentando, sentado, simplesmente olhando aquele fato que aconteceu, que você não deveria ter acontecido, ou aquela atitude que você tomou, que você, eu não deveria ter feito essa sociedade, eu não deveria ter feito essa atitude, eu não deveria ter tomado essa decisão. Porque há muitas pessoas que estão simplesmente aprisionadas, amados irmãos, em pensamentos, mas não em ações. O arrependimento precisa produzir em nós uma atitude. Jesus dá o recado a esses homens, Simão e André, e diz para ele, vinde após mim. Ou seja, levanta e segue. Sai desse lugar que você está e caminha para a transformação. Sai desse buraco que você se encontra e vai para um local onde haverá movimento. E é isso, irmãos, que nós precisamos pensar nessa noite. Jesus, quando nos chama, quando nos convida ao arrependimento, Ele também nos traz uma mudança de vida para com Ele, mas também com vida em relação ao nosso próximo. Vinde após mim. Exatamente isso, é transformação, é atitude. Não adianta você apenas se arrepender, sentar no sofá e ficar, tadinho de mim, eu errei, tadinho de mim, não devia ter feito isso, estou sofrendo a consequência. Isso é muito legal, mas é necessário que você levante do seu sofá e você olhe a vida, encare a vida, você olhar para ela onde você caiu, e de onde você caiu, você levantar e se erguer, e fazer tudo diferente, e fazer de uma forma diferente no seu namoro, e fazer diferente no seu casamento, e fazer diferente no seu trabalho, porque o arrependimento ele tem que produzir ação, atitude, e não viver a mesma coisa. Eu me arrependo de estar usando material ilícito, eu me arrependo de estar usando drogas, eu me arrependo de estar bebendo, eu me arrependo de estar gastando com jogo, eu me arrependo de estar me prostituindo, eu me arrependo de estar fazendo essas coisas, sendo leviano em algumas coisas, roubando algumas coisas. Mas se isso apenas produz arrependimento, mas não produz mudança, não é arrependimento. Porque o arrependimento produz transformação, pedido de socorro, ajuda, buscar mudar, buscar ser diferente. Então quando Jesus diz, vinde após mim, Ele está dizendo, vinde após mim pecadores, vinde após mim impuros, vinde após mim transgressores, vinde após mim você que tem dúvida, vinde após mim vocês que são maus. O Evangelho ele é transformação, o Evangelho não é a acomodação, porque nós seremos julgados por tudo que nós fazemos. Deus virá como juiz sobre nós. Seremos julgados das nossas atitudes, dos nossos erros e das nossas falhas. E se não houver arrependimento, não haverá mudança de vida. E se não tem mudança de vida, não tem perdão. E se não tem perdão, é o inferno que nos aguarda. Essa mensagem pode ser dura e talvez não esteja em nenhum púlpito, ou em alguns púlpitos, não vou ser também tão dura assim, mas nós precisamos viver um evangelho que realmente faça a diferença, de palavras, de atitude, de ações, porque se nós vivemos apenas religiosidade, isso não nos levará aos céus, porque a salvação, irmãos, é algo individual de cada um de nós. A Bíblia diz que o joio e o trigo vão crescer juntos, mas haverá uma colheita, e cada um de nós cabe ser trigo, não ser joio. Essa prática de viver diferença é preciso e só é possível com arrependimento. E não é cometer um erro hoje, fazer fofoca do irmão, falar mal do irmão, falar mal do vizinho, praticar atos ilícitos, e amanhã está de novo, e amanhã está de novo, e continua vivendo dessa forma, e nunca muda, nunca transforma. O Evangelho é transformação e é poder de Deus para aquele que crê. Nós precisamos viver um Evangelho em que as nossas vestes estejam limpas para a glória de Deus. Arrependimento sem ação não é mudança. Existem pessoas que estão paralisadas por causa do erro. Houve problemas, sofreram alguma perda e não conseguem mais se erguer.
E às vezes aquela situação que houve deixa a pessoa paralisada e ela tem pavor de tentar fazer de novo e começar de novo. Meu irmão, se houve um erro, se houve uma falha, Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados. Se você errou na sua trajetória, levanta a sua cabeça. Deus é o Deus da graça, é o Deus do perdão, mas levanta e segue. Faça diferente, não fique na inércia da vida, apenas olhando e se culpando por alguma coisa que aconteceu. Eu aconselhei uma jovem, já tem alguns anos, ela tinha cometido um aborto, e durante esse período de 6 anos, a mente dela ficou com a consciência pesada do que ela fez, e todas as vezes que chegava o dia das mães, ela entrava num estado depressivo profundo, porque ela imaginava aquela criança naquela idade, naquele ano, e isso era um tormento para a vida dela. Uma jovem cristã que cometeu o aborto escondido dos seus pais, teve um ato errado com seu namorado antes do tempo previsto, engravidou, com medo da sociedade, do que poderia acontecer, tomou alguns medicamentos, através de ajuda de amigos, tirou aquela criança, e durante aqueles 6 anos, aquela mulher, aquela jovem estava atormentada com esse sentimento, e nós tivemos ali que ministrar sobre ela por alguns meses, porque o sentimento de culpa, o sentimento de ter errado era muito grande. Ela estava a ponto de entrar num buraco de depressão, só Jesus para ter misericórdia. Mas nós fomos ministrando o amor de Deus, a graça de Deus. Deus é Deus de perdão, Deus é Deus de graça, Deus é de misericórdia, Ele nos ama como nós somos, mas o segredo é arrepender e não voltar a cometer o mesmo erro. O arrependimento é necessário ouvir a voz, o arrependimento é necessário agir, mudar, transformar, e esse é o terceiro ponto que eu quero falar com você nessa noite. Olha o que diz o texto. O texto vai dizer: e eu vos farei, versículo 17 ainda, eu vos farei, e Jesus disse: venham, siga-me, e eu vos farei de vocês pescadores de gente. Todo arrependimento é necessário ouvir, todo arrependimento é necessário uma ação para a mudança, e todo arrependimento produz transformação. Sem transformação não há resultado. Jesus chama os seus discípulos, Simão e André, exatamente para isso. Olha, lá o que vocês estão fazendo, siga-me, e eu vos farei pescadores de homens. Através da cruz do Calvário, amados irmãos, Jesus tomou sobre si as nossas culpas, Ele assumiu na cruz do Calvário as nossas transgressões, Ele nos deu a graça e nos deu o perdão. Então, apesar de você ser pecador, apesar de você talvez tenha vivido um caminhar longe de Deus, nessa noite, essa graça pode produzir em você a transformação que você precisa. Esse sentimento de culpa, esse sentimento de dor no seu coração, talvez alguma coisa aconteceu e deixou você em uma situação difícil. Nesta noite, pela graça de Jesus, assim como fez com Simão e fez com André, é possível que nós venhamos a viver a transformação. E isso é uma mensagem para você, irmão, para você, membro dessa igreja, porque todos nós aqui somos pecadores. Talvez a aparência nos esconda o nosso coração. Talvez a aparência da religiosidade, de estarmos no louvor, no coro, como pastor, ou como diácono, ou como recepcionista, ou como trabalhando com crianças, todas essas coisas talvez venha trazer uma máscara sobre nós, que nós precisamos de uma verdadeira transformação. E essa transformação só é possível com arrependimento e com ação. Eu quero trazer essa mensagem à igreja, porque eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus está falando com muita gente aqui nessa noite. Arrependimento. Arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança. Você talvez precise limpar a sua casa. Eu falo limpar a casa no sentido de tirar algumas coisas que não pertencem a Deus. Eu digo limpar a sua casa espiritual, de você viver realmente um evangelho autêntico e verdadeiro no seu trabalho, na sua escola, o evangelho verdadeiro na sua faculdade, o evangelho verdadeiro no seu namoro, o evangelho verdadeiro no seu casamento.
Isso é possível hoje pela graça de Deus. É possível que amanhã fazer tudo diferente, a forma que você trata seu filho, a forma que você trata sua esposa, a forma que você trata o seu marido, a forma que você convive com os irmãos. É possível mudança, é possível transformação, porque a graça de Jesus, Ele nos chama a fazer coisas novas, Ele nos chama a ser novas pessoas, Ele nos chama a ser verdadeiros discípulos e viver um evangelho transformador. Esse evangelho da graça, ele é, irmãos, maravilhoso, porque ele traz para nós a esperança que o mundo não dá. Sabe o que o mundo diz? Cometeu um erro, deve ser punido por ele. Se roubou, deve morrer. Algumas religiões do Oriente Médio, uma mulher que comete alguma coisa, um adultério, ela é apedrejada até a morte, sem perdão. Alguém que talvez cometa algo é punido cortando uma de suas mãos, porque para a cultura e para a religião desses, a justiça deve ser feita. Mas nós temos um Deus que Ele entregou a sua vida por mim e por você. Nós temos um Cristo que sofreu a cruz do Calvário para que eu e você tivesse vida e tivesse abundância, e Ele nos deu a oportunidade de nos arrepender e fazer tudo novo. Louvado seja Deus! Sem precisar ser apedrejado, sem precisar perder uma das mãos, sem precisar punir com chicotadas, porque esse amor que nos constrange, nos recebe como filhos, e dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há uma nova vida para você nessa noite, há uma nova família que te aguarda nessa noite, há uma nova história que Deus pode escrever para você nessa noite, mas é necessário o arrependimento. Simão e André estão no barco, pescando com seus compromissos. Jesus fala com eles, Jesus dá um convite a eles, eles reagem ao convite de Jesus, largam suas redes e seguem, e eles são transformados em pescadores de homens. Nesta noite, Jesus pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, pode perdoar os seus pecados e pode fazer tudo novo nesta noite. Não importa o que você cometeu, o que você fez, tudo foi pago na cruz do Calvário, tudo foi entregue na cruz do Calvário. Há esperança para você, há oportunidade para você, há uma nova vida para você. Esqueça o seu passado, viva o novo de Deus. É o que a palavra do Senhor nos dá nessa noite. Decida arrepender-se, decida seguir e decida viver a transformação através do Espírito Santo de Deus. Convido você a fechar os seus olhos e nós vamos orar nessa noite. Eu creio que em nome de Jesus essa palavra entrou em seu coração como um alerta, que você corre perigo, a sua vida espiritual, e que você precisa se arrepender, e que você precisa mudar as suas práticas, as suas atitudes, as suas palavras, as suas ações, para que o Senhor possa fazer tudo novo nessa noite, para a glória de Deus. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, ó Deus. Sabemos que Tu estás aqui nessa noite e nos chama ao arrependimento. Simão e André ouviu a sua voz, seguiu, não colocou dificuldades para amanhã, mas fez tudo novo. Foi uma nova história, foi um convite, foi um chamado: vinde a mim, siga-me. Nós queremos nessa noite, ó Deus, deixar os nossos pecados, queremos nessa noite abandonar aquilo que nos embaraça, queremos nessa noite tirar aquilo que nos envergonha. Queremos, ó Deus, tirar de nossa vida nesta noite tudo aquilo que possa ser barreira para que o Teu Espírito Santo não venha fluir em nossa vida. Que a fidelidade, que a honestidade, que a santidade possa estar em nosso coração. Pai querido, que sejamos discípulos verdadeiros em Cristo Jesus. Eu quero nessa noite abençoar a vida dessa comunidade que aqui está, e que Teu Espírito Santo possa estar transformando e já incomodando, ó Deus, áreas da vida que precisam de mudança, áreas da vida que precisam de reconhecimento de pecados, de práticas, ou talvez de omissão. Ó Pai querido, eu quero louvar o Teu nome, porque Tu és o Deus que transforma. Abençoa nessa noite aqueles que nos visitam. Toma em Tuas mãos as vidas que aqui entraram, ouvindo a Tua voz. Perdoa os nossos pecados, recebe a nossa gratidão. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.